Nessa aula, eu vou te falar o que é e como trabalhar com os jobs e com as queues no Laravel. Eu tenho aqui uma imagem onde tem o seguinte, tem o client, está aqui o usuário mexendo no seu site, mexendo no seu sistema. Ele faz uma requisição e se nessa requisição, preste muita atenção, se tiver uma tarefa que vai demorar um pouquinho para ser realizada, ao invés de fazer a tarefa aqui, e bloquear a resposta para o usuário, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa tarefa que vai demorar um pouquinho mais, eu vou colocar em uma queue. O que é uma queue? Traduzindo para o português, significa fila. Então, eu vou colocar em uma fila. E essa tarefa vai ser executada por um worker. Calma que você vai entender tudo nessa aula e vou te explicar bem em detalhes. Então, recapitulando, o usuário faz uma requisição para o seu site ou seu sistema. E se tiver uma tarefa nessa requisição que vai demorar um pouquinho e você não quer que o usuário ele fique ali esperando, você coloca essa tarefa em queue, ou seja, em uma fila. Daí a resposta já é mandada de volta para o usuário. Assim o usuário não tem que esperar a tarefa ser executada. E essa tarefa vai ser executada em background, ou seja, não vai interferir na requisição e na resposta do usuário. Essa tarefa que vai demorar um pouquinho mais, vai ficar em uma fila, que vai ser executado não nessa requisição aqui, vai ser executado em background, não atrapalhando a navegação do usuário. Aqui na documentação, ele fala o seguinte. Aqui fala o seguinte. While building your web application, então enquanto você cria a sua aplicação web, você pode ter algumas tarefas. Quando fala tarefas aqui, entenda os jobs, algumas tarefas. Such as parsing and storing an uploaded CSS file, ou seja, você fazer um parse ou guardar e fazer um upload de um arquivo CSV, que demanda muito tempo para ser executado. Então, quando você tem uma tarefa que demora um pouquinho para ser executada, quando tem uma tarefa, que no caso é uma job, o Laravel, ele permite facilmente criar queued jobs. Eu vou traduzir isso aqui. O que é um queued jobs? Trabalhos em fila. Então, ele permite que eu coloque trabalhos em fila that may be processed in the background. Olha o que eu falei para você, vai ser executado em background. Então, eu vou traduzir essa partezinha aqui. Laravel permite criar facilmente jobs enfileirados que podem ser processados em segundo plano, em background. Então o usuário está lá no seu site, está lá mexendo no seu site. Na hora que ele entra, por exemplo, /payment, quando é feito o pagamento, o que geralmente você faz? Você, claro, faz a requisição e você também manda um e-mail para a pessoa, mas só que você não quer que o usuário ele fique esperando mandar o e-mail para daí continuar com o fluxo do trabalho dele, para continuar a mexer no seu site, no seu sistema. O que você faz? Você coloca essa tarefa, essa task, em uma fila para ser executado em segundo plano, para ser executado em background. Então, isso que é Jobs and Queues. É muito legal, muito legal mesmo. Então, deixa o like, se inscreva no canal e bora aqui pro conteúdo. Você não concorda que para eu guardar os jobs em uma fila, eu tenho que guardar em algum lugar? E aqui ele fala que eu posso guardar no banco de dados, na Amazon SQS, no Redis e também no Beanstalk. Por padrão, vem como sync, que ele fala que é para ser utilizado no ambiente de desenvolvimento. Mas aqui nessa aula eu vou trabalhar com o banco de dados, com o database. Eu tenho que entrar lá no queue.php para colocar essa configuração. Entro aqui no queue.php. Bem nesse queue connection, eu coloco o database. E aqui estão as opções. Sync, database, beanstalk.
SQS, Redis e NU. Eu vou trabalhar com o banco de dados, mas eu posso entrar lá no arquivo .env e colocar bem aqui. Venho e coloco database. Pronto. Venho aqui um pouquinho mais para baixo e ele fala que para eu trabalhar com o banco de dados, eu tenho que ter a tabela jobs. De novo, o que é um job? É simplesmente uma tarefa. É uma tarefa que vai demorar um pouquinho para ser executada e você não quer que o usuário que está navegando no seu site ou no seu sistema, ele fique esperando ser executada essa tarefa para ele continuar navegando. Então você coloca em uma lista que vai ser executado em segundo plano, que vai ser executado em background. E tem keyword, default, depois eu mostro para você o que é esse default. Agora eu posso fechar. Então, se eu tenho que ter uma tabela chamada jobs, como que eu faço para criá-la? Aqui na documentação ele fala que eu tenho que criar a migration através desse comando, dou um Ctrl C. E lá no arquivo .env, veja que o banco de dados que eu estou trabalhando, é esse aula. Eu vou colocar um nome diferente, vai ser jobs. Simplesmente isso, jobs. Salvei. Agora vem aqui no terminal, coloco o comando para criar a migration. Executei, perfeito. E logo depois ele fala que eu tenho que rodar o comando php artisan migrate para rodar todas as migrations. Eu vou abrir aqui o seguinte: database e migrations. Essa tabela aqui foi a tabela que acabou de ser criada. Tá vendo? Jobs, aqui ó, jobs. E na hora que eu rodo o comando php artisan migrate, ele vai executar todas essas migrations aqui. E entre essas migrations, além dessa jobs, tem também esse failed jobs, que vai ser muito importante para essa aula. Então já vem junto o failed jobs. Então agora posso vir aqui, fechar a barra lateral, vou mandar executar, php artisan migrate. Como eu não tenho criado o banco de dados chamado jobs, pelo menos eu acho que eu não tenho esse banco de dados chamado jobs, que está em algum lugar aqui, ele vai perguntar se eu quero criar. The database jobs does not exist on the MySQL connection. Você quer criar? Por padrão aqui está no, mas eu quero criar sim. Yes. Agora eu vou abrir o meu programa, que eu gerencio o meu banco de dados. Está aqui o meu banco de dados, com failed jobs e com o jobs. Mas eu quero ter alguns usuários cadastrados aqui. E como que eu faço isso? Por padrão, o Laravel ele já vem com uma factory. Tem factories, user factory está aqui, que ele vai criar esses usuários, quer dizer, esse usuário, mas agora venho aqui dentro de seeders, dentro de database seeder, eu vou descomentar isso, descomento. Agora eu vou rodar a minha seeder. Rodando a minha seeder, ele vai rodar esse comando. php artisan vai ser db seeds. Pronto, volto para o meu banco de dados. Aqui em users, já está preenchido aqui. Legal. Posso fechar isso. Venho aqui, fecho isso. Eu vou criar lá no arquivo web.php, onde estão todas as minhas rotas. Eu vou criar uma rota. Eu vou simular um pagamento. Então, vem aqui, Ctrl C. Aqui eu poderia simular qualquer coisa, mas eu vou simular um pagamento. E aqui dentro, o que eu teria? Eu teria, de fato, o pagamento. Eu faria uma requisição lá para a API do GET de pagamento. E logo depois, envio o e-mail. Então, eu faço o pagamento, depois envio o e-mail para o usuário. Esse pagamento ele vai continuar aqui mesmo. Já esse envio de e-mail, eu não quero que o usuário ele fique esperando também enviar o e-mail. Antes de começar a aula, eu fiz o seguinte. Eu criei o payment e-mail, que é isso aqui. E esse payment e-mail está recebendo por parâmetro, está recebendo aqui no construtor o usuário logado. Por isso que eu vim aqui
eu vim aqui no meu banco de dados e preenchi a tabela users, porque eu vou ter que fazer um login. Então, para poder fazer o login, eu venho na página principal e coloco alt, vai ser : login, using ID, login, using ID, eu vou logar com o usuário 2. Agora, eu já iniciei meu servidor, eu acho que eu já iniciei meu servidor, localhost na porta 8000, beleza, eu já estou autenticado, para ter certeza que eu estou realmente autenticado, eu só vou dar aqui um dump alt user, só para ver se realmente eu estou autenticado. Aí eu atualizo, beleza, estou. Posso tirar. Agora aqui no Payments e-mail, veja que eu estou chamando a minha view Payment, que está dentro de e-mail. Aqui dentro de Resources. Antes de começar a aula, eu já fiz tudo isso, já deixei tudo prontinho para não perder tempo. Mail, payment.blade. Se você não sabe mandar e-mails com Laravel, eu vou deixar aqui embaixo na descrição uma aula onde eu ensino a enviar e-mail com o Laravel. Eu coloquei o seguinte, seu pagamento foi aprovado, username, e eu estou pegando esse user da onde? Daqui. Os dados do usuário logado. Então, é isso que o usuário ele vai receber. Agora, eu vou lá no meu arquivo, lá no site chamado mailtrap.io e vou colocar as configurações para eu receber um e-mail. Venho aqui em e-mail testing, entrada, eu vou vir aqui, cur, Laravel 9+, copio isso aqui, vou lá no arquivo .env, coloco e pronto. Beleza, posso fechar aqui a barra lateral. E esse with user quer dizer que eu posso acessar nessa view payment o usuário. Agora lá na minha view, eu mostrei para você, que eu estou acessando o user. Exatamente isso aqui, user vai ser, por exemplo, nome, username. Seu pagamento foi aprovado, username. Deu para entender, né? Então, eu estou mandando e-mail. E como que eu faço para mandar um e-mail? Mail, mail, eu acho que é esse aqui, né? Contract mail to, só que, claro, é que como eu estou trabalhando com o GitHub Copilot, ele já deixa preenchido algumas coisas. E aqui não é mailer, aqui é mail. O mail que eu vou utilizar vai ser esse aqui, o mail, esse aqui. Deixa eu só tirar esse mailer que foi importado por engano. To. Aqui nesse to eu vou passar, olha só, coloco o mouse em cima, ele pede users, que são os e-mails que eu mandar, no caso eu mandar um e-mail. E o nome da pessoa, mas só que isso aqui é opcional, porque por padrão já colocou como nulo. Então eu vou colocar, vai ser o seguinte... Aqui em cima vai ser user igual alt, user. Agora eu posso acessar mais fácil aqui, vai ser o user e-mail e o username. User, chama aqui o name. E a classe de envio de e-mail que eu vou utilizar vai ser qual? Vai ser payment e-mail. Esse aqui, payment e-mail, e vou passar o user. Lembra no Payment e-mail? No Payment e-mail aqui que eu estou esperando lá no construtor os dados do usuário logado para poder colocar lá na minha view. E também caso eu precise alguma dessas informações do usuário aqui na minha classe de envio de e-mail, então eu preciso passar no construtor aqui do Payment e-mail, user, que são os dados do usuário logado. Porque quando o usuário ele faz um pagamento, ele tem que estar logado, isso é óbvio. Eu vou tirar esses comentários daqui, tiro o comentário daqui, legal. Agora eu vou mandar o e-mail para você ver o tempo que demora para mandar um e-mail. Olha só o tempo que demora para mandar um e-mail. Só para cair a minha cara poderia ser rápido, né? Vai ser, como chama? Vai ser payment. Dou enter, 1, 2, 3, 4, dá uns 5 segundos. Abro aqui no Mailtrap. Eu vou atualizar. Então, já apareceu, seu pagamento foi aprovado, lá, seu pagamento foi aprovado, perfeito. Então, eu não quero que o usuário ele fique esperando todo esse tempo para poder continuar com a requisição. E só para mostrar para você que terminou, eu vou colocar aqui embaixo um dump done. Volto de novo, atualizo, vai demorar uns 4, 5 segundos e vai aparecer um dump done. Quer dizer que
Mandou e-mail, perfeito. Mas agora vem a parte dos jobs. Eu vou criar o meu primeiro job, que é para enviar o e-mail quando o usuário ele fez um pagamento. Mas você pode fazer a seguinte pergunta, mas esse e-mail que foi enviado, apareceu que seu pagamento foi aprovado, mas se esse e-mail ele vai ser mandado em background, vai ser mandado ali em segundo plano, como que ele sabe que o pagamento já foi aprovado? Esse e-mail aqui, você pode fazer o seguinte, você pode colocar tal usuário, o nome da pessoa, seu pagamento está sendo processado. Assim que o pagamento for aprovado ou não aprovado, lhe informaremos. Daí o que vai acontecer? O seu get de pagamento, com certeza absoluta, ele trabalha com os webhooks. Ele manda para você um hook falando o status do pagamento. E na hora que você recebe o status do pagamento, daí sim você manda um outro e-mail para ele falando que o pagamento dele foi aprovado ou foi rejeitado, entendeu? Aqui eu só coloquei que seu pagamento foi aprovado para mostrar alguma coisa, mas eu poderia colocar seu pagamento está sendo processado. Deu para entender, né? Agora, primeiro, eu vou criar o meu job. Como que eu crio o meu job? Venho aqui no meu terminal e vou colocar PHP Artisan. Eu venho aqui em cima, tem um make job. Make job. Tá aqui, ó. Create a new job class. Quando eu estava aprendendo sobre jobs no Laravel, quando eu pensei em aprender sobre jobs no Laravel, eu pensei o seguinte, putz, jobs deve ser alguma nova funcionalidade, uma coisa difícil que eu tenho que aprender. Não, job é simplesmente uma tarefa, que vai ser executada, que você vai colocar em segundo plano para não atrapalhar o usuário. Simplesmente isso, é uma tarefa que você vai executar em segundo plano. Olha só que simples. Então, um job é simplesmente isso. E um job, ele é uma classe. Então, eu vou criar o meu primeiro job, PHP Artisan make job payment. Eu posso colocar payment job, eu posso colocar somente payment, enfim, eu vou colocar payment job. Eu vou colocar esse sufixo job porque se eu tiver mais classes com o nome payment, pode atrapalhar aqui no desenvolvimento, porque aqui em cima aparece payment aberto, outro payment aberto, enfim. Então, se eu colocar payment job, eu vou saber que é um job. Então, ele criou dentro de jobs, que está dentro da pasta app. Abro aqui. App, jobs, olha só, payment job. E dentro desse payment job, tem esse implement should kill. Isso aqui é importantíssimo. Não sei se você já assistiu uma aula aqui no canal que se chama notificações com Laravel, alguma coisa assim. E para enviar uma notificação, eu coloquei essa notificação em queue, em uma lista. E para poder funcionar, eu tive que implementar o should kill. Dá uma olhada nessa aula que eu vou deixar o link bem aqui embaixo na descrição. Então isso aqui já vem, o should kill, isso aqui já vem. E quando você trabalha com notificações, você tem que colocar esse implement should kill, mas quando você trabalha criando uma classe de job, você não precisa colocar, porque já vem o should kill. Tem um construtor, daqui a pouco eu mostro para você o que você vai fazer com esse construtor. E nesse handle, daí sim, é onde você vai colocar a sua tarefa. Eu vou pegar a tarefa, vem aqui, ó, essa tarefa de enviar o e-mail, eu vou dar um Ctrl X, venho e coloco bem aqui. Então, eu peguei uma tarefa, que é enviar o e-mail, e coloquei dentro de um job. Essa tarefa eu sei que vai demorar um tempo para ser executada, então vou colocar em uma fila, em um queue. Eu vou importar aqui o e-mail e perceba que o user, aqui eu preciso dele. E eu vou passar o user aonde? Olha só, eu vou chamar o payment job, eu tenho que chamar dispatch. Deixa eu só importar aqui o payment job. Estou colocando dispatch user. E esse dispatch aqui, esse user que eu coloquei no dispatch, eu vou resgatar aonde? Eu vou colocar lá no método construtor. Então, vem aqui e coloco. Então, na hora que você passa aqui no dispatch, você vai resgatar no construtor. Vai ser private. Agora, não lembro se é private ou public que eu tenho que colocar, porque isso aqui não está certo. Vai ser private, tá certo, isso mesmo. Private.
Eu estava confundindo com outra coisa. Vou pegar aqui do modo user. Aqui no user, eu vou passar this user. This user. Pronto. E por que que você não pode colocar? Por que que você não pode colocar o out user bem aqui dentro do job? Isso aqui é importantíssimo, porque como isso aqui ele vai ficar em segundo plano, na hora que você trabalha em segundo plano, ele não consegue acessar esse out user, os dados do usuário logado. Mas você colocando aqui, ó, colocando em uma fila já passando os dados do usuário logado, daí ele consegue pegar. Mas se você deixar para pegar depois aqui dentro do job, você não consegue pegar aqui. Então você tem que passar por parâmetro, onde você resgata aqui no construtor. Vamos ver se vai funcionar? Ainda não, por quê? Quer dizer, eu vou testar, mas ainda não vai funcionar. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse worker aqui, ó. Eu tenho que fazer esse worker, esse cara aqui, eu tenho que fazer ele trabalhar. Eu tenho que ficar fazendo ele observar se é já para executar as tarefas dentro dessa lista ou não. Tá, mas como que eu executo esse worker? Eu venho aqui na documentação. Cadê a documentação? Aqui em cima ele fala o seguinte. PHP Artisan Kiwi work. Então eu vou fazer esse work ele trabalhar. Eu vou copiar isso aqui. Vamos dar um Ctrl C. Vou lá no meu terminal. Limpo aqui a tela. Coloco isso, dou Enter. Olha o que acontece. Processing jobs from the default queue. Esse default, daqui a pouco eu mostro para você o que ele significa. Então aqui, Processing jobs from the default queue. Agora eu vou acessar aqui de novo. Perceba que na hora que eu for atualizar a página, na hora que eu atualizar a página, vai ser muito mais rápido. Esse Done vai aparecer aqui, ó, na hora, rapidinho. Eu clico aqui. Olha só como foi rapidinho. E o meu, aqui, ó, a minha tarefa, tá vendo como ela foi executada? Running, depois done. Vamos ver se foi done mesmo, se ele mandou. Só vir aqui, eu vou atualizar, olha só, ele mandou. Tá aqui. Para mostrar para você que realmente ele mandou, ok. Venho, atualizo, olha só como foi rapidinho. Running e done. Viu? Foi executado em segundo plano. A requisição aqui para o usuário não atrasou em nada. Foi tudo ali, ó, rapidinho, na hora. Porque agora essa tarefa foi colocada em um queue, foi colocada em uma fila para ser executado em segundo plano. E vai ser executado em segundo plano somente executando esse work, colocando esse work aqui para trabalhar. Mas agora vem uma seguinte pergunta. Mas e se eu quiser que essa tarefa seja executada, por exemplo, daqui uns 5, 10, 15 minutos? E aí? Como que eu faço? Você pode vir aqui, olha só, no web, e colocar logo depois desse dispatch, você pode colocar um delay. Delay, eu vou colocar 15 segundos. Depois de 15 segundos, você pode colocar aqui minutos também, sem problema nenhum. Só vou colocar segundos para ficar mais fácil aqui a aula, né? Para ficar mais dinâmico. Então, vou colocar depois de 15 segundos, daí sim vai ser executado. Daqui a pouco eu mostro para você o banco de dados como que tá. Daqui a pouco eu mostro. Volto, atualizo, perfeito, venho aqui. Olha o meu terminal. Não aconteceu nada ainda. Daqui 15 segundos vai aparecer running e done. Running e done. Você vai ver. 15 segundos. Vamos lá, devia ter colocado menos. 15 segundos é muito para uma aula. Olha lá. Running e done. Pronto. Depois de 15 segundos, foi enviado. Fala para mim, isso aqui é muito foda ou não é? É muito foda. Beleza, mas agora lá no banco de dados, o que está acontecendo? Venho aqui no meu banco de dados, venho em jobs e está vazio. Mas por que está vazio? Porque quando um job ele é executado, é removido daqui. E tem esse failed jobs. Quando um job ele falha, ele vai aqui para essa lista. Vamos fazer falhar? Vamos lá, vou fazer falhar. Aqui eu vou colocar, vai ser 60 segundos, tá bom? Vou colocar aqui 1 minuto, 60 segundos. E para falhar o envio de e-mail, eu vou alterar, aonde que eu posso alterar? Aqui. Ao invés de eu passar o e-mail, eu vou passar o name, porque aqui ele pede o e-mail, não pede o name. Aqui tem que ser o e-mail. Vamos ver agora, vou mandar executar. Deixa eu só colocar isso aqui, um pouquinho menor, colocar aqui em cima. Perfeito, venho, atualizo.
Venho aqui no meu... Aqui, cadê o meu programa? Ah, tá aqui, ó. Pode perceber que aqui o Jobs, eu vou atualizar, o Jobs ele tá aqui. E depois de 1 minuto, o que vai acontecer? Ele vai tentar enviar o e-mail e vai dar problema. E dando problema, vai ser colocado aqui no Failed Jobs. E aqui vai aparecer Running e depois, quando der falha, vai aparecer Failed. Failed ou Fail? Acho que é Fail vai aparecer. Então, vou esperar um pouquinho, passar os 60 segundos e você vai ver que vai aparecer Running e depois Fail. E aqui, só para quebrar minha cara, apareceu Done, quer dizer que foi enviado com sucesso. Eu vou atualizar, remover o daqui. Então, eu fiz alguma coisinha que não... Aqui o mail to, o name, é para dar problema, não é? Porque ele está esperando aqui um e-mail ao invés do name. Então, era para dar problema. Eu volto aqui de novo, eu vou colocar o delay, vai ser de 5 segundos, para ficar mais fácil. Vou fazer o teste novamente, eu vou atualizar, venho aqui... Depois de 5 segundos vai aparecer Running e Fail. E não está aparecendo Fail. Então eu vou parar um pouquinho a aula, tentar entender o que está acontecendo, por que ele está enviando e-mail. Vamos ver se ele realmente está enviando e-mail. Venho aqui. Olha só, ele está enviando e-mail. E não era para enviar e-mail. Não era mesmo. Porque eu estou colocando lá um name ao invés do e-mail. Agora apareceu Fail. Qual que era o problema? É que eu tinha que reiniciar... Eu tinha que reiniciar o meu work. Eu não reiniciei. Eu alterei aqui o job e não reiniciei o work. Então, na hora que você altera o job, você tem que reiniciar aqui o work. O cara que fica observando. Tá aqui, ó, running e fail. E na hora que falha, perceba que na hora que falha, ele vem aqui pro failed jobs. Tá aqui, ó, failed jobs. O jobs, não tem mais nada. E foi pro failed jobs. Deixa eu só aumentar aqui, ó, failed jobs. A data... A exceção que foi lançada. Então, se você quiser saber o motivo que deu um erro, você pode vir aqui, ó, e ver esse exception. Qual que é o problema? Deixa eu só ver se eu consigo aqui, ó. Apareceu does not comply. Isso aqui, ó, does not comply. Enfim, isso aqui tem que ser o e-mail e acabei passando o nome. Então, você pode ver o problema da falha bem aqui nesse exception. Tem aqui o payload e tem aqui o kill, que é o default. Daqui a pouco eu mostro para você o que é esse default. E tem o connection, que é o database, que eu estou trabalhando com um banco de dados. E aqui o UID, a identificação dele aqui, a identificação única dele aqui. E se eu quiser trabalhar com um nome diferente? Aqui estou trabalhando com default. Eu quero trabalhar com um nome diferente. Esse nome aqui desse job, eu vou colocar diferente. Eu venho aqui no web. Aqui eu vou colocar onQuery. onQuery vai ser payments. Somente isso, somente payments. Agora, pode perceber que se eu ficar observando... Espera aí, só parar isso aqui. Se eu ficar rodando o work, se eu deixar o work rodando, esse work está observando somente o default. Esse payment aqui que eu criei, ele não está observando. Então, eu coloquei 5 segundos, venho aqui, atualizo, venho, volto, olha só, não vai rodar. Porque ele vai rodar somente os queues com o default. E eu coloquei payments aqui. Então, como eu faço para falar para ele observar somente o payments ou o default junto com o payments ou qualquer outros que eu queira observar? Simples. Coloco aqui traço help. Eu venho aqui em cima e eu posso trabalhar com isso daqui. Cadê? Deixa eu só achar aqui rapidamente. Cadê? Não estou achando. Tem aqui o kiwi, tá aqui, olha só, tô cego. É só colocar traço kiwi igual e todos os kiwis que eu quero observar. Então vai ser traço kiwi. Eu quero observar o quê? O default e quero observar também o payments. Pronto. Dou um enter, olha só. Inclusive como, olha só que legal. Como já estava lá na minha tabela o job que já estava aqui, ó, no Jobs, ele executou. Beleza. Agora, de novo, eu vou colocar aqui um tempinho a mais, vou colocar 10 segundos. 10 segundos. Volto, atualizo, venho aqui. Está observando o default e o payment. Depois de 10 segundos, ele vai executar. Eu vou abrir aqui meu banco de dados. Depois de 10 segundos, ele, olha só, rodou e fail. Vem aqui, ó, failed jobs, falhou.
E aqui no Jobs não tem mais nada. E o failed Jobs, pode perceber que aqui, ó, deixa eu só atualizar, apareceu Payments, tá vendo? Ó, Payments. O failed Jobs apareceu Payments e não mais Default, porque eu coloquei um outro nome. E se eu quiser que e se eu quiser que ele continue rodando esses jobs até funcionar? Até funcionar não, perdão. Eu quero que esses jobs eles fiquem sendo executados por um número determinado de vezes. Como que eu faço? É só trabalhar com o retries. Vem aqui, vai ser help. Retries não, é tries só. Tem aqui, ó, tries. Tem o delay, que eu posso colocar diretamente aqui no CLI. E tem o tries. Tá aqui, ó. Tries, eu venho e coloco de novo isso aqui. Traço, tries, igual a 3. Dou um Enter. Volto. Atualizo. Venho aqui. Vamos ver. Primeira vez vai aparecer. É que como eu coloquei um delay de 10 segundos, ele demora 10 segundos. Olha só, rodou 3 vezes. Primeira vez falhou, segunda vez falhou e terceira vez falhou. Mas e se eu colocar para rodar 3 vezes, mas ele funcionar? Na primeira ele já funcionar. Se eu colocar aqui, por exemplo, e-mail, eu agora tenho que reiniciar. De novo, na hora que você altera um job, você tem que reiniciar o worker. Tries, tá rodando e done. E como já foi um done, ele não tenta novamente. Então aquele tries, ele só vai tentar novamente se der fail. Então como não deu fail, então não tentou novamente. E se eu tivesse mais um job? Eu vou criar aqui mais um job. PHP Artisan make job. Vai ser teste. Teste job. E vou colocar nesse teste job o seguinte. Eu vou colocar aqui um for igual a 1 e menor que 10, menor ou igual a 10. E vou colocar um file put contents. Eu vou colocar dentro do teste.txt. Eu vou colocar esse i mesmo aqui, ó. Vai ser o i. Então vai aparecer 1 até 10. E venho aqui no web, logo depois desse payment job, eu vou chamar o test job. Test job, dispatch, onQueue. Só que esse onQueue eu coloquei como teste. Eu vou deixar sem nada. Quando eu não coloco nada, por padrão, ele é o quê? Por padrão, ele é default. Eu poderia colocar teste aqui, daí na hora de eu rodar o meu worker, eu colocaria, vírgula, teste aqui também. Você entendeu, né? Perfeito. Agora eu só ver se está tudo certinho. Teste job, dispatch aqui que não está precisando de nada. Eu só vou colocar, não está certo, aqui está 10. Vou vir aqui no meu terminal, dou um enter. Venho aqui, ó, atualizo. Volto, tá rodando. Primeiro teste job. Por que rodou primeiro o teste job? Porque o teste job eu não coloquei para ele delay. Não coloquei um delay para ele, tá vendo? Então, como não coloquei um delay, ele já executa. E o e-mail, como eu coloquei um delay, ele foi executado depois. Agora eu volto e coloco de novo aqui no payment job. Quer dizer, não tá certo, payment job, eu coloco aqui name. E veja que o tries, aqui ó, vou colocar, continuar trabalhando com tries. Mas eu quero que a cada tentativa, a cada execução de um novo job, eu quero que tenha um espaço de tempo. Então eu coloco aqui --backoff. Eu acho que é o back. Vamos ver se é backoff mesmo, acho que é. Só colocar aqui --help. Eu acho que é o backoff. Backoff, vamos ver. Tá aqui, ó, backoff. The number of seconds to wait before retrying a job that encountered an uncalled exception. Então, se teve um erro, de novo, na hora que ele executa um job mais de uma vez, quer dizer que teve um erro. Porque quando eu coloco o tries, por exemplo, 3, e executou mais de uma vez, quer dizer que teve um erro. Então, se teve um erro, a próxima tentativa vai ser o valor que eu vou colocar nesse backoff. Então, venho aqui, coloco o --backoff e vou colocar de 5 segundos. Então, vai tentar a primeira vez, vai dar uma falha. E a segunda vez que der a falha,
Quer dizer, e a segunda tentativa vai ser depois de 5 segundos. Vai dar uma falha, depois de outros 5 segundos vai tentar pela última vez. Dar um Enter, volto aqui, atualizo. Agora ele vai executar o e-mail. Falhou. Depois de 5 segundos, de novo. E falhou. Depois de 5 segundos, de novo e falhou. Bem legal, né? Muito, muito, muito legal. De volta aqui no Payment Job, eu vou colocar uma verificação. Se this attempts, ou seja, se aquele tries, se ele for maior ou igual a 3, eu coloco this release. E passo 5. O que isso significa? Se o número de tentativas for maior ou igual a 3, o número de tentativas falhas for maior ou igual a 3, vai tentar mais uma última vez. Isso que significa esse this release. Então, se nesse tries, que eu coloquei nesse tries aqui, se for maior ou igual a 3, porque você sabe que o tries ele só vai ser executado se teve falha. Porque se não teve falha, ele não tenta de novo. Então, se foi maior ou igual a 3, ele tenta mais uma última vez. É isso que significa. Vou lá criar os meus jobs. Teste job. Depois de 10 segundos, ele vai tentar novamente. Eu vou abrir o meu banco de dados para deixar aqui do lado, para você acompanhar comigo. Tá vendo aqui attempts? O attempts ainda não apareceu nada. Agora sim apareceu. Apareceu uma vez. Depois de 10 segundos, vai tentar novamente. E aqui vai aparecer 2. E vai a terceira vez. Terceira vez. E falhando a terceira vez, ele tentou mais uma última vez. Que é esse último aqui. Quer contar comigo de novo? Primeira vez, falhou. Segunda vez falhou. A terceira vez falhou. E depois de 5 segundos, que eu coloquei aqui dentro, depois de 5 segundos, ele tentou novamente e falhou miseravelmente. Só vou colocar um eco. Tentativas esgotadas. Tento uma última vez. Abro aqui o meu banco de dados para acompanhar. Eu vou atualizar. Jobs. Ah tá, claro, eu tenho que criar os meus jobs. Quer dizer, o meu job. Criei meu job. Tentativa 0 por enquanto. Depois de 10 segundos vai aparecer uma tentativa. Uma tentativa. 2 tentativas. 2. Depois 3 tentativas e já vai aparecer tentativas esgotadas. Tá vendo aqui, ó? Tentativas esgotadas. E depois de 5 segundos ele vai tentar mais uma última vez. Que é esse aqui. Então, é isso que significa esse this release. Ele vai tentar mais uma última vez. E aqui embaixo, eu vou colocar um public function failed. Echo falhou. Falhou no job de enviar e-mail. E esse attempt maior ou igual a 3, eu vou colocar se for igual a 3. Tentativas esgotadas. É isso mesmo. Agora eu vou mandar rodar o worker. Vou aqui, eu vou atualizar, beleza. Filas criadas, primeiro teste job, que eu não coloquei um delay. Então depois, olha só, depois dele ter tentado todas as vezes, todas as 3 vezes, daí sim vai executar o que está aqui dentro do failed. Aqui no failed você pode, por exemplo, criar um log, mandar uma notificação, mandar um e-mail, fazer o que você quiser. Eu só coloquei um eco aqui para mostrar, olha só, falhou no job de enviar e-mail. Viu? Então, naquele falhou as 3 vezes, daí sim aparece. Se eu tivesse tirado daqui o... Cadê? Não coloquei aqui não. Se eu tivesse tirado... Peraí, deixa eu vir aqui. Se eu tivesse tirado esse tries igual a 3, ele vai falhar na primeira vez e já vai aparecer isso aqui, ó. Já vai aparecer isso aqui, ó. Falhou no job. Como eu ainda não criei nenhum job, venho aqui, atualizo, volto. Crio um job. Teste job. Tá aqui, ó.
falhou no job de enviar e-mail. Então, se eu coloco o tries, executa o que está aqui nesse field depois de executar todas as vezes que eu coloquei no tries. Mas se eu não colocar o tries nenhuma vez, então ele já falha na primeira vez e já executa o que está aqui dentro do field. Agora, para finalizar a aula, eu prometo que é a última parte, a aula já está bem longa, eu prometo que é a última parte. Eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui de novo, atualizo, veja que ele vai rodar o teste job e depois de 10 segundos ele vai executar o payment job. E o payment job ele vai ser executado em 5 segundos, de 5 em 5 segundos. Mas agora, e se eu tirar esse delay daqui? Eu tiro o delay daqui. Eu tirando o delay desse payment job, o que vai acontecer? Ele vai executar o test job e logo depois, sem esperar nada, ele já vai executar o payment job. Mas eu não quero isso, eu quero que tenha um intervalo. Deixa eu só parar isso aqui. Deixa eu só executar novamente para ver se tem mais algum job. Não, não tem, perfeito. Então eu tirei o delay daqui. Só que eu vou colocar aqui, vai ser --rest igual a 10. Dou um Enter. Olha o que vai acontecer. Eu atualizo, executou o test job e depois de 10 segundos ele vai executar o payment job. E entre as tentativas do payment job, ele também vai de 10 em 10 segundos. Olha só, 5, depois foi para 15 segundos. Agora, vamos ver, ele vai para 25 segundos, depois ele vai para 35 segundos, tá vendo? Então, de 10 em 10 segundos, ele vai tentando novamente. Agora eu preciso que você preste muita atenção nessa última partezinha da aula, onde eu quero te falar qual que é a diferença do back-off para o REST. O back-off é o número de segundos para esperar antes de retentar um job. Quando eu falo retentar um job, é porque eu já tentei executá-lo e deu um erro. Então, em cada retentativa, ele vai esperar o número de segundos que está aqui nesse back-off. Já o REST é o número de segundos para descansar, para esperar entre os jobs. Vamos ver na prática isso aqui? Primeiro, o back-off. Eu estou utilizando aqui um back-off de 5 segundos. Como eu tirei daqui de cima o delay, ele já executa o teste e o payment. E como o payment ele deu um erro, esperou 5 segundos para executar a próxima tentativa, e depois mais 5 segundos para executar novamente. Mas e se eu agora utilizar o REST? Vamos lá, paro. Ao invés de colocar back-off, eu coloco o REST. Só que o REST eu vou colocar um pouco menos. Eu vou colocar aqui 2 segundos, tá bom. Atualizo. Primeiro vai executar o teste, depois de 2 segundos vai executar o payment job. E em cada retentativa de executar um job que falhou, ele ainda obedece o REST. Tá vendo? Então ele obedece o REST também na retentativa de executar um job que falhou. Então, executou primeiro o teste job. E depois executou o payment job depois de 2 segundos. E nas retentativas de executar os jobs, ele ainda obedece o REST. Mas e se eu utilizar o back-off junto com o REST? É um pouquinho chato ainda. Olha só. Eu vou colocar aqui --back-off. Onde no back-off eu vou colocar 4 segundos. Dar um Enter, venho, atualizo. Executou aqui o teste. Depois de 2 segundos, executou esse aqui. Por quê? Porque olha só, entre os jobs diferentes, ele obedece o REST. Já nas retentativas, é para ele obedecer o quê? O back-off. Então tá aqui, ó, 25, depois foi para 30 e depois foi para 35. Mas olha só que interessante, se eu vier e colocar aqui o back-off 2 segundos e o REST vai ser 4 segundos, preste atenção no que vai acontecer. Preste muita atenção. Teste job, ele vai obedecer o REST, 4 segundos, aqui vai para 9.
Agora, no payment job, ele vai obedecer o quê? O back-off ou o REST? 9, 10, 11, 12, 13. 4 segundos. Então, ele está obedecendo o REST. Quando eu utilizo o back-off e o REST, está percebendo a diferença? O bem bolado que ele faz? Entre os jobs, ele continua obedecendo o REST. Mas já aqui nos jobs que falharam, entre as retentativas, se o REST aqui ele tem um valor maior que o back-off, ele obedece o REST. Mas se o back-off tiver um valor maior, ele obedece o back-off. Entendeu? É bem chatinho, né? É bem chatinho e bem estranho. E aí, gostou da aula? Deixa o like, se inscreva no canal. Um abração e até a próxima aula.